Dando continuidade, agora a gente vai ter a palestra do Tiago Lopes. Tá por aí, Tiago? Tá. Opa, tamo aí. Bem interessante esse tema também, é um tema que eu adoro. Psicobiologia, é muito importante. Já assisti uma palestra do Tiago Lopes, e é muito legal, e tenho certeza que vocês vão gostar. Tiago, mata no peito, chuta pro gol, tá contigo. Beleza, vou compartilhar a tela aqui. Você me diz se tá Tá. correto. Foi? Foi. Maravilha. Bom, primeiramente eu queria parabenizar aí o Panda, né? Pela organização desse simpósio, de conseguir colocar junto aí pesquisadores, treinadores e preparadores físicos que trabalham com alto rendimento esportivo aqui do Brasil. Talvez os melhores aí que a gente tem na atualidade, ou entre os melhores que a gente tem na atualidade de pesquisadores e treinadores e preparadores físicos do alto rendimento esportivo. Então, parabéns pela iniciativa do segundo simpósio e por reunir esse time realmente muito, muito bom. Também parabenizar você pela homenagem ao professor Fernando Roberto de Oliveira, que foi um cara que me ajudou bastante no meu começo lá na Unifesp, com os meus projetos iniciais, né, num tempo que ele teve por lá com a gente no nosso laboratório de fisiologia do exercício. Ele me ajudou muito e que criou um projeto de detecção e desenvolvimento de talento esportivo, mais especificamente no atletismo, que acho que é um exemplo a ser seguido no Brasil e que vai muito além do esporte, né? Por integrar essa questão da universidade, da escola, e com certeza esse projeto fez a diferença na vida de muita gente, não só em termos de esporte, mas em termos de formação de cidadão, e que portanto, você está de parabéns, é muito justíssima a homenagem feita para o professor Fernando Roberto de Oliveira, tá? E aproveitar também para dizer para o pessoal aí que tá na live ou está acompanhando aqui na sala, fazer as doações para que esse projeto consiga crescer cada vez mais, tá? E agradecer pelo convite de poder estar apresentando um pouco do que eu venho fazendo lá na Unifesp. Então, eu gostaria primeiro de me apresentar um pouco melhor, né? Meu nome é Thiago Ribeiro Lopes, eu sou graduado em Educação Física e atualmente eu estou fazendo o meu doutorado na Unifesp e trabalho como fisiologista no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa é um equipamento público da cidade de São Paulo que está envolvido na formação de atletas, né? Então lá nós só temos atletas de categoria de base, não tem atletas adultos, e lá nós trabalhamos com 10 modalidades diferentes. E aí eu sou fisiologista desse centro, trabalho lá, a gente tem um laboratório de fisiologia do exercício que é da Unifesp, numa parceria da Prefeitura de São Paulo com a Unifesp, que cedeu o espaço para nós montarmos nosso laboratório lá, e em contrapartida a gente atende os atletas, né, faz o monitoramento do treinamento desses atletas e desenvolve nossos projetos de pesquisa lá. E um dos projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos lá é esse meu do doutorado, que envolve determinantes psicobiológicos do desempenho em provas de resistência, né, que eu vou conversar um pouco com vocês aí, apresentar um pouco para vocês aí. A ideia é dar uma introdução, uma breve introdução sobre o assunto, e depois apresentar os resultados de parte da minha tese de doutorado, que já foi aceita para publicação no Medicine and Science in Sports and Exercise, que tem exatamente a ver com esse tema de psicobiologia e exercício. Bom, embora exista a variação da intensidade de exercício nas provas de resistência, né, o que a gente chama de pace,
né? Ainda assim, sustentar uma alta intensidade de exercício pelo maior tempo possível é um fator importante para o resultado final da prova. E isso a gente pode ver nesse gráfico aqui. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a velocidade de corrida ao longo de uma prova de 10 quilômetros. Essa prova foi a prova dos 10 quilômetros das Olimpíadas de Pequim, né? E a distribuição da velocidade ao longo desses 10 quilômetros. Na linha preta aqui a gente tem o vencedor da prova, e nas outras linhas a gente tem outros adversários que foram que terminaram a prova nas primeiras 5 posições, nas 10 primeiras posições, nas 15 primeiras posições e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode perceber aqui que até por volta do 4 km, o ritmo dos atletas do 4 km era muito parecido, né? Mas a partir do 4 km, a gente pode ver que alguns atletas não conseguiram mais sustentar esse ritmo e foram, ao longo do caminho, diminuindo a velocidade de corrida, que a gente fala de quebrar, né? E, por fim, o último aqui que quebrou, mais próximo do final, e o primeiro colocado foi o que conseguiu sustentar uma alta intensidade de exercício pelo maior tempo possível. A medida dessa capacidade de sustentar uma intensidade de exercício pelo maior tempo possível, ela é feita de forma simples no laboratório, com o que a gente chama de teste de carga constante ou teste de tempo até exaustão. A gente põe a pessoa numa intensidade de exercício, velocidade, se for na corrida ou na bicicleta, uma determinada potência, e pede para a pessoa tentar sustentar esse tempo, esse exercício máximo que ela conseguir, né? E aí a gente toma o tempo que ela consegue sustentar como um indicador de resistência. Tradicionalmente, a resistência, ela sempre foi explicada, desde lá dos primeiros estudos do Archibald Vivian Hill, ela sempre foi explicada à luz da fadiga muscular. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa para o exercício no momento em que a capacidade do músculo, a capacidade contrátil máxima do músculo, que o músculo consegue gerar, se iguala à força, à potência ou à capacidade contrátil que a tarefa requer, certo? Então, a gente tem aqui esse exemplo aqui nesse gráfico. Então, você tem um determinado teste de tempo até exaustão, um determinado exercício, né? Você tem uma potência que você tem que manter nele, e você tem a sua capacidade contrátil máxima do músculo. À medida que você vai fazendo exercício, essa capacidade contrátil máxima do músculo vai diminuindo, né? E no momento que essa capacidade contrátil máxima do músculo se iguala à requerida pela tarefa, ocorre a exaustão. Então, esse foi o modelo tradicional que norteou a explicação da resistência por muito tempo. No entanto, essa premissa desse modelo foi testada só em 2010. Embora ela tenha norteado várias explicações da fisiologia do exercício ao longo do tempo, ela foi experimentalmente testada só em 2010 pelo professor Samuel Marcora, né, e Walter Stein. E o que eles fizeram? Eles colocaram alguns voluntários para fazer um teste de carga constante até a exaustão, certo? E ao longo do teste eles iam medindo a máxima potência que esses voluntários conseguiam desenvolver na bicicleta. E aí o que ele mostrou foi que realmente a fadiga muscular ela ocorre ao longo do exercício, então a capacidade do músculo gerar a potência máxima vai diminuindo, mas logo depois da exaustão ainda existia uma reserva de potência entre o que se precisava para a tarefa e o máximo que o músculo conseguia produzir. Então, mostrando que essa capacidade de gerar potência máxima não explicaria o porquê que o indivíduo entra em exaustão, né? Depois, posteriormente desse trabalho, diversos outros estudos confirmaram esses achados, né? E
não necessariamente na mesma magnitude, em magnitudes diferentes, às vezes um pouquinho menos ou um pouquinho mais, e isso estaria envolvido a característica da amostra, ao tipo de exercício, a intensidade de exercício, se era um exercício constante ou se era um exercício incremental, mas o fato é que esses achados foram reproduzidos ao longo do tempo depois desse estudo inicial. E se não é a fadiga muscular que explica a exaustão, qual seria o motivo que explica a exaustão? Esses dois pesquisadores, então, argumentam que a exaustão é um ato voluntário de parar o exercício. Então, por ser um ato voluntário de parar o exercício, precisaria-se de um modelo teórico da ciência que explica o comportamento, que é a psicologia. E aí, baseado em um modelo teórico da psicologia, os pesquisadores Samuel Marcora e Walter Stein propuseram um modelo psicobiológico para explicar a exaustão, para explicar essa capacidade de sustentar uma alta intensidade de exercício pelo maior tempo possível. O modelo teórico que eles usaram para sustentar o modelo psicobiológico é esse modelo teórico da teoria da intensidade da motivação. É um modelo simples, que prediz que o engajamento, que pode ser aplicado em diversas situações da vida, não só no exercício, que o engajamento em uma determinada tarefa, ele vai depender da sua motivação potencial, então quanto você está motivado para se esforçar para atingir um determinado objetivo, né, que você deseja atingir, e o quanto essa tarefa está difícil, ou seja, o quanto você está percebendo que esse esforço está difícil. À medida que você se aproxima dessa motivação, que é a dificuldade da tarefa, o máximo que você quer, que você está motivado a se esforçar para atender um objetivo, vai se aproximando, você fica mais próximo de se desengajar da tarefa. Tá? Bom, e como que o Dr. Samuel Marcora testou essa premissa desse modelo teórico psicobiológico, que envolveria a motivação e a percepção de esforço para explicar a capacidade de sustentar uma alta intensidade de exercício pelo maior tempo possível. Então, ele foi tentar manipular a percepção de esforço das pessoas durante o exercício, sem mexer em outras variáveis que estariam relacionadas com a fadiga muscular. Para fazer isso, o que ele fez? Ele pegou um grupo de voluntários e fez com que esses voluntários executassem uma tarefa cognitiva por um tempo prolongado, uma tarefa cognitiva bem extenuante por um tempo prolongado, no intuito de tentar gerar uma fadiga mental nessas pessoas. E aí, depois de realizar essa tarefa cognitiva prolongada, ele punha os voluntários para fazer um exercício de carga constante na bicicleta. Em uma outra situação, em vez de fazer a tarefa cognitiva prolongada, os voluntários apenas assistiam um documentário pelo mesmo período que durava a tarefa cognitiva. Tá? E aí o que eles mostraram é que, primeiro, a motivação para fazer o exercício depois de executar as tarefas cognitivas eram exatamente iguais nas duas situações. Segunda coisa que eles mostraram, o consumo de oxigênio ao longo do tempo de exercício, ao longo do teste de carga constante, a ventilação, a frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico e lactato sanguíneo não foram diferentes entre as duas condições. E a única variável que mudou foi a percepção de esforço, e que explicaria por que na situação em que os indivíduos estavam mentalmente fadigados, a resistência diminuiu. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o tempo que os voluntários sustentaram o exercício na situação que eles estavam em fadiga mental e o tempo que eles sustentaram o exercício na situação controle, que eles só assistiram ao documentário. Quando eles estavam em fadiga mental, a duração do exercício foi significativamente menor quando comparado à situação de documentário. E a única variável, como eu disse, que se modificou
ficou ao longo do tempo de exercício e que, portanto, poderia explicar essa menor tolerância ao exercício foi a percepção de esforço, que ao longo do exercício, em fadiga mental, com os indivíduos mentalmente fadigados, estava mais elevada em relação à situação controle, né? Então, posteriormente, outros trabalhos também mostraram que a fadiga mental compromete a resistência tanto em exercícios de carga constante quanto exercícios contra o relógio, né? Então, de um modo geral, a literatura, 80%, 85% da literatura mostra um efeito da fadiga mental sobre a resistência, né? E uns 10, 15, 20% não mostram esse efeito. Tá? Mostrando que, possivelmente, então, a participação da percepção de esforço, ou pelo menos as predições que esse modelo teórico que ele propõe, que a resistência é determinada pela percepção de esforço e pela motivação, parecem estarem certas. Só que, embora o modelo psicobiológico pareça explicar bem a tolerância ao exercício, ele não anula o modelo da fadiga muscular. Muito pelo contrário, os dois eles se complementam. E o elo de ligação entre esses dois modelos é a percepção de esforço. Mais especificamente, os mecanismos por trás da formação da percepção de esforço, né? Existem duas teorias para explicar a formação da percepção de esforço durante o exercício. Uma delas é que informações aferentes provenientes de receptores no sistema cardiorrespiratório ou no sistema músculo-esquelético informariam o córtex sensorial sobre o nível de estresse que esses sistemas estão tendo durante o exercício, né? E a outra teoria argumenta que informações de áreas motoras suplementares e da região da área motora suplementar, da área motora suplementar e da região pré-motora que preparam informações para o córtex motor primário recrutar os músculos seriam enviadas de forma em espelho para o córtex sensorial, seriam enviadas cópias referentes desse comando motor para o córtex sensorial e assim a percepção de esforço seria formada, né? Então fica fácil entender, vendo esses mecanismos de formação da percepção de esforço, como que a fadiga muscular está relacionada com o modelo psicobiológico, ou como o modelo da psicobiológico está relacionado com o modelo da fadiga muscular. Quando a gente realiza uma intensidade alta de exercício, as respostas cardiorrespiratórias também são altas, o acúmulo de metabólitos dentro do músculo também é alto, e isso, através de receptores aferentes, essa informação é levada ao córtex sensorial através de receptores aferentes e a percepção de esforço é formada. Então, um exercício de alta intensidade que gera fadiga também vai gerar informações desses receptores aferentes dos sistemas cardiorrespiratório e do sistema músculo-esquelético para o córtex sensorial anterior. Quando o exercício de alta intensidade gera fadiga muscular, é necessário que a área motora suplementar e a região pré-motora aumentem a atividade dela para que o córtex motor primário consiga recrutar os músculos e manter uma determinada força e potência durante o exercício. Então, quando você está em fadiga muscular, a área motora suplementar, para manter aquela mesma intensidade de exercício, a área motora suplementar e a região pré-motora precisam mandar mais impulsos para o córtex motor. Elas mandando mais impulsos para o córtex motor, mais informação em espelho vai para o córtex sensorial, e assim é formada a percepção de esforço. Então, o modelo psicobiológico, ele não anula o modelo da fadiga muscular para explicar a tolerância ao exercício, para explicar a resistência, mas ele complementa o modelo,
né? Ele complementa o modelo da fadiga muscular, o modelo psicobiológico. Então, dada essa introdução teórica sobre o assunto, eu queria mostrar para vocês parte dos resultados do meu trabalho de doutorado que eu venho executando lá na Unifesp, né, que envolve esse tema de psicobiologia e exercício, que recentemente foi aceito para publicação numa importante revista da área, que é a Medicine in Science in Sports and Exercise, né? Então, basicamente, a gente, nesse estudo, investigou dois problemas, né, basicamente falando. O primeiro problema está relacionado à questão de ser atleta. Então, os estudos anteriores que induziram fadiga mental e viram que a fadiga mental compromete o desempenho de resistência, eles foram conduzidos em pessoas fisicamente ativas ou moderadamente treinadas, né? E até então, um único estudo investigou esse assunto realmente em atletas profissionais de provas de resistência, né? E esse estudo mostrou que 30 minutos de atividade cognitiva antes do teste de resistência não comprometeu o desempenho no teste, sugerindo que atletas de resistência são mais resilientes à indução da fadiga mental, né? Então, 30 minutos não foi suficiente para gerar fadiga mental nesses atletas e por isso o desempenho no exercício não foi comprometido. E os pesquisadores argumentam que o atleta ele é exposto constantemente a situações de sobrecarga mental, de sobrecarga cognitiva, de sobrecarga emocional, que possivelmente gerem adaptações, né, no cérebro deles que deixam eles mais resilientes. Então, nosso primeiro problema investigado nesse estudo foi tentar entender se realmente os atletas são mais resistentes à fadiga mental, colocando eles para fazer uma tarefa cognitiva por um tempo maior que 30 minutos, né? Um outro problema que a gente investigou nesse estudo foi a questão do sexo. Então, sabe-se que para uma mesma atividade cognitiva, homens e mulheres ativam áreas diferentes do cérebro, né? E as mulheres, especificamente, ativam uma área do cérebro que está relacionada com a formação da percepção de esforço, que é o córtex cingulado anterior. Então, um outro problema que a gente endereçou nesse estudo foi saber se a execução de uma tarefa cognitiva prolongada, com o intuito de induzir fadiga mental, induzia de forma diferente entre homens e mulheres essa fadiga mental. Né? Então, especificamente, os objetivos do nosso trabalho, as perguntas do nosso trabalho, eram saber se 45 minutos de atividade cognitiva induz fadiga mental em atletas profissionais de endurance, se essa fadiga mental realmente compromete a resistência desses atletas profissionais de endurance, e se o efeito da fadiga mental sobre a resistência é maior nas mulheres. Então, para conseguir responder essas perguntas aí, a gente recrutou atletas de provas de meio fundo e fundo do Esporte Clube Pinheiros, do São Paulo Futebol Clube e do próprio Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, né? E esses atletas fizeram 3 visitas ao laboratório. Numa primeira visita, a gente familiarizou eles com todas as medidas, questionário, escala de percepção de esforço, realizou um teste de exercício incremental para determinar, além da aptidão aeróbia deles, determinar a intensidade que eles fariam o teste de carga constante, e fizemos uma familiarização com esse teste de carga constante. Aí, nas outras 2 visitas, o que os voluntários fizeram? Nós medimos a percepção deles de fadiga mental, de cansaço mental, né, de cansaço mental e de vigor deles antes de realizar as intervenções. Familiarizamos eles com os testes cognitivos.
Aí eles realizaram ou 45 minutos de uma tarefa cognitiva bastante extenuante, ou assistiram um documentário emocionalmente neutro por 45 minutos. Depois disso, nós avaliamos o desempenho cognitivo deles, né, e tornamos a medir a percepção deles de fadiga mental, né, o quanto que eles estavam mentalmente fadigados, ou quanto que eles estavam sentindo que estavam sem energia. Depois dessas medidas, a gente fez o teste de carga constante até exaustão, né, onde a gente media as respostas cardiorrespiratórias, metabólicas, antes e depois do teste, e a percepção de esforço. Então, o que a gente encontrou aqui em relação ao efeito das intervenções, ou seja, realizar a tarefa cognitiva de forma prolongada e realizar o documentário sobre a fadiga mental. A fadiga mental é um estado psicobiológico caracterizado por aumento da percepção de cansaço e de falta de energia e comprometimento do desempenho cognitivo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as medidas perceptuais, que foram a percepção dele de fadiga mental, medida por uma escala analógica visual, e a percepção de fadiga e de vigor, medido pela escala Brooms, né? Que foi feita antes e depois das intervenções. Na situação controle e na situação do documentário e na situação da tarefa cognitiva, nos homens e nas mulheres. Então, o que a gente vê aqui é que depois da tarefa cognitiva, a percepção deles de cansaço mental estava aumentada, mas não foi maior nas mulheres, estava aumentada de forma igual no sexo, certo? E o desempenho cognitivo que foi medido depois das situações experimentais foi comprometido. Então, foi medido como desempenho cognitivo o tempo de reação, os lapsos de atenção, que é o tempo que a pessoa demora para gerar uma resposta na tarefa cognitiva, e a acurácia das respostas. Então, depois de realizar a tarefa cognitiva prolongada, as pessoas tinham mais lapsos de atenção e uma acurácia piorada. Então, esses resultados aqui mostram que a tarefa cognitiva prolongada induziu um estado psicobiológico de fadiga mental nos atletas. E o que esse estado psicobiológico de fadiga mental fez no desempenho do teste de carga constante? Então, aqui a gente tem o tempo até exaustão nesse teste de carga constante, né, o desempenho dele, na situação do documentário, situação controle, e na situação tarefa cognitiva prolongada, nos homens e nas mulheres. Então, o que a gente pode ver é que a fadiga mental reduziu o desempenho no teste de carga constante, mas reduziu de forma muito semelhante entre homens e mulheres, em homens e mulheres, né? Aqui do lado a gente tem esse efeito de forma individual nos atletas. Então a gente tem o quanto que mudou o desempenho no teste de carga constante da situação em que os atletas realizaram a tarefa cognitiva prolongada, comparado à situação que os atletas assistiram ao documentário. Então, esse triangulinho aqui são as meninas, né? E as bolinhas são os meninos. E cada um desses daqui é uma resposta individual. Valores que estão para baixo significa que o tempo até a exaustão na situação controle foi maior do que na situação tarefa cognitiva, ou seja, a tarefa cognitiva comprometeu o desempenho. Então, o que a gente pode ver aqui nesses valores individuais é que o comprometimento do desempenho no exercício foi realmente muito parecido entre os homens e entre as mulheres. Aqui, o que a gente tem? Aqui a gente tem as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas durante o exercício, né? Então, a gente tem o consumo de oxigênio, a ventilação, a frequência cardíaca e o lactato sanguíneo antes e depois do exercício.
Nas bolinhas são os meninos e os triangulinhos para baixo são as meninas. A bolinha aberta é a situação que foi antecedida pela tarefa cognitiva prolongada. A bolinha fechada foi a situação que foi antecedida pelo documentário. Então, o que a gente pode ver aqui, ó, que está tudo bem, muito bem sobreposto. Então, o consumo de oxigênio, não, ao longo do tempo de exercício, não foi alterado, tanto nos homens quanto nas mulheres. E a mesma coisa para a ventilação, e a mesma coisa para a frequência cardíaca, e basicamente a mesma coisa para o lactato sanguíneo. Então, a fadiga mental não alterou as respostas cardiorrespiratórias e metabólicas durante o exercício, corroborando com o que outros estudos também já tinham mostrado ou vem mostrando na literatura. No entanto, a percepção de esforço foi maior na situação fadiga mental ao longo do tempo de exercício, quando comparado à situação controle. Então, aqui a gente tem a percepção de esforço ao longo do exercício, certo? Nas meninas, nos rapazes, na situação fadiga mental, que é na situação que antecedeu, o exercício antecedeu a realização da tarefa cognitiva que induziu fadiga mental, e na situação controle. Então, as meninas, lá próximo do final do exercício, a percepção de esforço estava significativamente maior na situação fadiga mental, comparado com a situação controle. E nos rapazes, logo no início do exercício, a fadiga mental elevou a percepção de esforço durante o exercício, né? Então, cabe destacar aqui também que a motivação para eles fazerem o exercício não foi diferente entre as situações. Então, eles tinham o mesmo nível de motivação para fazer o exercício, e a única variável que mudou das manipulações experimentais foi a percepção de esforço, e que possivelmente o fato deles estarem percebendo o exercício de forma mais extenuante, de forma mais difícil, fez com que eles atingissem a motivação potencial deles para suportar essa dificuldade de forma antecipada, o que reduziu o tempo até a exaustão, né? Então, o que a gente concluiu com esse exercício, com esse estudo, foi que 45 minutos de tarefa cognitiva gerou fadiga mental nos atletas, né? Então, o que sugere que talvez realmente os atletas eles são mais resistentes à fadiga mental, mas não são imunes à fadiga mental. A fadiga mental comprometeu a resistência dos atletas, assim como em outros estudos. Porém, diferentemente do que a gente já tinha hipotetizado, não houve um efeito do sexo sobre a redução da resistência causada pela fadiga mental, né? Então, essas foram as conclusões que a gente teve desse nosso estudo. Para finalizar agora aqui, eu queria comentar só algumas questões práticas a respeito desses modelos teóricos, que eu acho que é importante, né, para a discussão da palestra aqui, para a condução da palestra. Então, assim, o modelo da fadiga muscular, não é que ele estava errado, né, e não é que ele não serviu para nada. O modelo da fadiga muscular, ele serviu para muita coisa. Então, muita coisa que se usa hoje na prática, né, dos esportes de meio fundo e fundo, vem desse modelo teórico da fadiga muscular. Então, consumo máximo de oxigênio, limiares metabólicos, economia de movimento, economia de corrida, no caso, né, para as provas de corrida, a suplementação com carboidratos, suplementação com cafeína, que o professor Adriano muito bem explanou antes de mim. Então, o modelo da fadiga muscular gerou muita informação prática ao longo desses mais de 100 anos que ele era a explicação teórica para a resistência. No entanto, a partir dos estudos que mostraram que a fadiga muscular
não explicava realmente a existência e que se propôs um novo modelo, modelo psicobiológico, baseado na motivação e na percepção de esforço, o modelo da fadiga muscular não consegue explicar o efeito de algumas intervenções sobre a melhora no desempenho do exercício. Então, mostrando que o modelo psicobiológico é um modelo que vem para complementar essa teoria e que, como está no início ainda de investigação sobre diversas premissas e diversos pressupostos desse modelo, ele ainda vai gerar muita informação prática. Algumas informações práticas que ele já vem gerando é a questão da utilização da percepção de esforço, né, ou de um cuidado um pouco melhor da utilização da percepção de esforço na prática, que é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, porém ela é muito negligenciada na hora de ser utilizada, né, talvez por uma falta de compreensão dos mecanismos neurofisiológicos que estão por trás da formação da percepção de esforço, né? Então, acho que essa é uma aplicação prática do modelo psicobiológico. Além disso, o modelo psicobiológico traz a possibilidade de recursos ergogênicos, como a estimulação transcraniana por corrente contínua, né, que é uma estimulação feita no córtex cerebral para melhorar a estabilidade do córtex cerebral. Então, se você conseguir reduzir a percepção de esforço, ou melhorando a estabilidade do córtex sensorial, ou através de manipulações psicológicas, você conseguiria melhorar o desempenho nas tarefas de resistência. E a questão também de substâncias que podem levar ao doping, né? Como as anfetaminas, como modafinil, são substâncias que interferem no sistema nervoso central, que são consideradas doping, que poderiam reduzir a percepção de esforço ou aumentar a motivação e, com isso, melhorar o desempenho, né? Enfim, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. De novo, mais uma vez, obrigado, Panda, pela oportunidade, né? De novo, parabenizar pela organização do evento, que está sendo muito legal, pela atitude de homenagear o professor Fernando e de colaborar com o projeto Cria Lavras. Quem tiver oportunidade, ajuda lá, entra lá, veja nas redes sociais o projeto em si, o que ele faz, que é um projeto bem bacana. Então, quem puder ajudar, dá essa moral, vai lá, que vale a pena. E quem tiver alguma dúvida ou tiver interesse em conhecer lá o Centro Olímpico, conversar sobre nosso trabalho lá, meus contatos estão aí na tela. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Thiago.